Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 1 ao 41. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles lhe responderam: Não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então lhes perguntou: Em que batismo fostes batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram uns 12 homens ao todo. Assim, Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que haviam tocados nele eram levados aos doentes. E as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Aconteceu também que alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Eu vos expulso por Jesus, a quem Paulo prega. E os fizeram isso. Eram os 7 filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: Conheço Jesus, e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Então, o homem em que estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Também muitos dos que praticavam artes mágicas juntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculado o valor deles, estimaram que chegavam a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Depois de corrida essas coisas, Paulo resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acácia, porque dizia: Depois de ir para lá, preciso ir também para Roma. E enviando a Macedônia 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, ficou por algum tempo na província da Ásia. Versículo 23. O tumulto provocado por Demétrio. Por esse tempo, houve um considerável tumulto acerca do caminho. Havia certo ourives, chamado Demétrio,
que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e proporcionava bom negócio aos artífices. Ele os reuniu, bem como os artífices de obras semelhantes, e disse: Senhores, bem sabeis que este negócio nos vem a prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse homem, Paulo, tem convencido e desviado muita gente, dizendo que não serem deuses os feitos por mãos humanas. E não há somente perigo de que esse nosso negócio caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Ártemis perca toda a sua importância, vindo até mesmo ser destruída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e gritaram: Grande é Ártemis dos Efésios. A cidade encheu-se de confusão, e todos os imediatamente correram ao teatro, arrastando com eles os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. E Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não o permitiram. Também alguns dos oficiais romanos, amigos de Paulo, mandaram pedir-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. E alguns gritavam de um modo, outros de outro, pois havia confusão na assembleia, e a maior parte deles nem sabia por que motivo se havia reunido. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, a quem os judeus levaram para a frente. E Alexandre, acenando com as mãos, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos gritaram a uma voz durante quase 2 horas: Grande é Ártemis dos Efésios. Quando conseguiu apaziguar a multidão, o escrivão disse: Homens de Efésio, existe alguém que não saiba que a cidade dos Efésios é a guardiã do templo da grande deusa Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Visto que essas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Todavia, se Demétrios e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules que se acusem uns aos outros. Além disso, se demandais alguma outra coisa, isto será resolvido numa assembleia legal, pois corremos o perigo até de sermos acusados de provocar desordem por causa dos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar esta aglomeração. Então, dito isso, desfez a assembleia. Amém.